Na semana passada, o advogado Pedro Puccini apresentou um novo exemplo de pecuarista que errou ao declarar o ITR e está sendo obrigado a pagar quase R$ 500 mil de imposto. Fique atento, hein, pessoal? Hoje ele fala sobre licenciamento rural, o que é e para que serve a licença ambiental. Todo dono de terra precisa ter uma autorização ambiental para executar qualquer atividade que impacte ambientalmente a sua propriedade. O especialista explica agora o passo a passo para que você tenha segurança jurídica nesta questão. Saudações, Pedro Puccini. Saudações direito agrário, saudações Gira do Boi, e vamos entender então o que é o licenciamento ambiental. Esse é o nosso tema de hoje. O que é, para que serve, né, o licenciamento ambiental? Bom, nessa sequência de temas ligados à gestão e legislação, nós falamos já de outorga, que é um instrumento, né, um instrumento jurídico utilizado para regularizar uma situação ambiental na tua propriedade. O licenciamento não é diferente. Ele também é um ato administrativo, né? Ele é uma medida administrativa, ou seja, um processo, né, que tem por objetivo controlar uma situação que utilize recursos naturais, controlar, por exemplo, poluição, isso de qualquer natureza, né? Fazer o controle prévio e fazer o acompanhamento de atividades que utilizem, então, de recursos naturais e que possam causar qualquer forma de degradação ao meio ambiente. Ele é um documento obrigatório pelo poder público, né? Mas quem está sujeito a tirar esse licenciamento ambiental? Segundo a legislação, todos os empreendimentos ou atividades que possam, que utilizem recursos naturais e que possam causar algum tipo de poluição ou degradação. Quais os principais documentos que são exigidos para um licenciamento ambiental? São basicamente 3 atos, né? Primeiro, a licença prévia. A licença prévia é uma fase preliminar, uma fase de planejamento, né, onde é aprovada a localização, a viabilidade ambiental deste empreendimento, requisitos e condicionantes que nós chamamos, né? O órgão ambiental vai estabelecer algumas condições para que seja aprovada essa licença, né? E aí, atendidas essas condicionantes, avança para a próxima fase, né? Nessa próxima fase, a licença de instalação nesse empreendimento é autorizada, como já dito pelo nome, a instalação dele, né, desse empreendimento ou atividade, conforme algumas especificações também do órgão ambiental, né? E aí vai haver alguns planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental, né, e as demais condicionantes também. E uma última etapa, a licença de operação, que autoriza a operação em si, né, autoriza o funcionamento dessa atividade, desse empreendimento que se utilize de recursos naturais, depois de verificar as licenças anteriores e se as medidas de controle ambiental estão sendo cumpridas, né? Então, normalmente se apresentam vários documentos, né, os estudos de impacto ambiental, né, o famoso EIA-RIMA, né, o relatório também de impacto, alguns projetos, e é interessante verificar no seu estado, no seu município, se o órgão ambiental exige algum outro procedimento, né, ou se ele tem alguma forma de licença simplificada. Então, ele não é um processo, normalmente não é para ser um processo muito caro, mas é um pouco demorado, porque esses ajustes que o órgão ambiental solicita precisam ser atendidos e negociados, né? Então, por isso é importante a atuação aí dos trabalhos técnicos e jurídicos, né, para evitar o excesso de condicionantes, né? Então, o empreendedor, no caso, ele é obrigado a agir preventivamente, o que é mais vantajoso, né? Está aí o principal benefício do licenciamento, é agir preventivamente, porque é mais vantajoso prevenir o dano do que reparar um dano ambiental, né? Então, o custo da prevenção é sempre mais barato do que o da reparação, né? Quem emite o licenciamento? Quem emite o licenciamento normalmente na esfera federal é o IBAMA, para aqueles empreendimentos que ultrapassem mais de um estado e aqueles impactos ambientais que também podem ultrapassar limites territoriais. Se esse não é o caso, os estados terão suas competências para emitir o licenciamento, e alguns órgãos ambientais de estados podem delegar ainda competências para os municípios. Então é importante observar esse ponto. Na próxima edição a gente trata um pouquinho mais do licenciamento,
dizendo que quanto tempo ele pode durar, por quanto tempo dura uma licença, quais são os prazos de duração das licenças, que nós comentamos as 3 aqui, né? E aí a gente termina um pouquinho mais desse tema licenciamento ambiental. Ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Saudações e até a próxima. Saudações, grande abraço, Pedro Putini Mendes, aí ele que tem um escritório sediado lá em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e é parceiro, toda terça-feira tem um conteúdo novo falando sobre direito agrário, né, pessoal?